Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui presente, fisicamente presente aqui conosco no salão, aos nossos amigos espirituais que também estão conosco aqui presentes, a você que está aí nos assistindo aí de casa, acompanhando o nosso estudo pelo Facebook. A gente pede até que você se inscreva aí na nossa página, para que possa prestigiar as atividades que nós, do Centro Espírita Vinhas do Senhor, estamos a desenvolver. Antes de retomarmos o estudo do Livro dos Médiuns, antes de nós tecermos talvez os últimos comentários atinentes ao assunto vidência, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os olhos, relaxar o corpo. Obviamente, já devidamente preparados pela leitura prévia, buscando com isso essa sintonia mais intensa com o plano espiritual que está ao nosso redor. Somos sabedores de que a vida continua sempre, de que os nossos amigos que aqui se encontram, muito melhores do que nós, nos amparam, nos protegem. Eles exercem sobre nós uma doce e branda influência. Possamos ter a sintonia com isso. Busquemos a harmonia com este local, a fim de que não somente os conhecimentos aqui adquiridos possam se fazer presentes na nossa memória, mas que também eles possam, os conhecimentos, ser o motivo adequado para a nossa mudança de conduta frente aos desafios que a vida nos apresenta. Possamos nessa noite compreender mais a respeito da vida, acerca da nossa responsabilidade perante nós mesmos e perante a sociedade, como espíritos imortais, nessa trajetória de lutas que ora estamos desenvolvendo, mesmo banhado em lágrimas, mesmo trazendo do passado dificuldades, nós aqui estamos com a doutrina dos Espíritos a nos orientar o caminho que deve ser percorrido rumo à glorificação espiritual. Paz e luz a todos. Que assim seja. Pessoal, olha só. Nós estamos no capítulo 6, que fala sobre manifestações visuais, ou seja, sobre vidência. Então, nós estamos estudando acerca de vidência e também vamos falar hoje um pouquinho acerca da audiência, ou clareaudiência. Vamos abordar o último trecho desse capítulo 6, que é um capítulo grande. Quem acompanhou conosco o estudo da semana passada viu que nós passamos uma série de perguntas e respostas que abordavam com muita propriedade esse assunto vidência. Kardec, depois dessas perguntas e respostas, faz uma espécie de resumo de tudo aquilo que os espíritos falaram acerca da vidência, nessas 30 perguntas e respostas, o chamado ensaio teórico sobre as aparições. Nós não vamos comentar isso aqui não, tá? Não vamos comentar porque boa parte das lições desse trecho, ensaio teórico sobre as aparições, nós já comentamos nas perguntas e respostas. Então seria chovendo molhado. É claro que é sempre bom a gente repassar e estudar. E aí a gente estimula você que tem o Livro dos Médiuns a pegar esse trecho, dar aquela boa lida, já que isso daqui esclarece muita coisa. Vamos pular essa parte, já no item 111, teoria da alucinação. Por que Kardec coloca a teoria da alucinação no último trecho desse capítulo 6 que fala sobre as manifestações visuais? Justamente porque aquelas pessoas que criticam o espiritismo, aqueles indivíduos que não acreditam em nada dessa história de espíritos ou de plano espiritual, como que eles explicam o fato do indivíduo estar falando que, eu estou vendo espíritos, ou eu ouço espíritos conversarem comigo? Eles explicam
Em boa parte dos casos, dessa forma. Isso quando eles não enveredam pelo lado do charlatanismo. Ah, você fala que está vendo espírito? Você está querendo ganhar alguma coisa com isso? Ah, você está falando que o espírito fala contigo? Está querendo ganhar alguma coisa com isso. Quando eles não falam charlatanismo, quando eles são muito condescendentes, muito educados com a pessoa, né, ao invés de taxá-la como charlatã, fala que ela está alucinando. Por isso que Kardec colocou aqui a teoria da alucinação. Na época dele, muitos médiuns eram taxados de indivíduos portadores de transtornos mentais que estavam alucinando. A coisa mudou nos dias de hoje? Mudou um pouco, né? Ainda existem muitos indivíduos que consideram um médium um indivíduo ou que está fingindo, um charlatão, ou aquele indivíduo que dispõe de algum transtorno mental aí e que acha que está vendo coisas que na verdade não existe. Acha que está ouvindo coisas que na verdade não existe. E isso é alucinação. Quando se fala alucinação, Kardec até coloca aqui no primeiro parágrafo, citando a palavra em latim que origina o termo alucinação, alucinare, né? Feita de ad lucem, que significa estar em erro. Então, quando eu falo que o sujeito está tendo uma alucinação, eu estou falando que ele está tendo uma percepção de algo que não existe. Ah, ele está vendo um espírito ali? Ah, você está alucinando. Na verdade, não existe espírito nenhum ali. Ah, você está ouvindo coisas? Coisa da tua cabeça. Você está criando isso. A sua mente está desenvolvendo isso daí. Na verdade, essas palavras que você está ouvindo, elas não existem. Alucinação. Só que tem um detalhe. Os indivíduos que lançam mão dessa explicação, que na verdade não é nenhuma explicação, eles não elucidam para nós o mecanismo da alucinação. Eles simplesmente falam, você está alucinando, tua mente está criando coisas, mas eles não explicam o mecanismo da alucinação. Lendo isso daqui, pensei comigo, poxa, esse livro aqui de Kardec é de 1861, meados do século XIX. O que será que a ciência fez dos dias de 1861 até os dias de hoje, 2020, para explicar para nós a questão da alucinação, né? A questão da formação das imagens mentais ou das palavras na cabeça. Pensei comigo, de certo hoje a ciência dispõe de uma explicação realmente, né, um pouco convincente. E me decepcionei. Né? De 1861 até hoje, 2020, o mistério continua o mesmo. O que a ciência fez, principalmente no campo da neurociência, foi nos mostrar alguns mecanismos envolvidos no processo, talvez, de memória, no processo, talvez, da visão, da audição, coisa que na época de Kardec não tinha. Porque naquela época, a fisiologia, a anatomia estavam engatinhando. Hoje em dia, muita coisa existe por aí, mas mesmo assim o mistério permanece. Eles nos elucidam alguns mecanismos, mas não explicam, por exemplo, como que as imagens mentais se formam. Já pararam para pensar? Tentem imaginar a casa de vocês, um cômodo da casa de vocês. Nesse exato momento, forma-se uma imagem perfeita desse cômodo da sua casa, na sua mente, na sua cabeça. Se a gente for lançar a mão só da explicação materialista, fisiológica, como que dá para entender como que uma imagem vai se formar lá nos seus neurônios? Porque neurônio não tem gaveta para guardar foto. Não tem. O que a neurociência explica hoje? Explica que quando você trava contato com alguma informação, com algum estímulo, seja uma figura, seja algo que você leu, seja algo que você experimentou, existe a formação de uma corrente neuronal, de uma rede neuronal. Os neurônios começam a lançar, né, mais terminações a fim de se ligarem mais intensamente. É isso que eles detectaram nos dias de hoje. Hoje a neurociência explica isso. Mas não explica como que os estímulos elétricos que nós temos no cérebro, como que as alterações anatômicas dos neurônios, a neuroplasticidade, como que as reações bioquímicas, como que tudo isso origina imagens.
Eles não sabem explicar. Como que tudo isso origina sons, não sabem explicar. Né? E quando a gente vai pelo lado da memória, porque quando a gente está falando aqui de alucinação, nós também falamos com relação à memória. Como que nós guardamos tudo isso na cabeça? Como que você lembra de coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás? Como que isso fica arquivado? É um grande mistério até nos dias de hoje. Até hoje, fisiologicamente falando, morfologicamente falando, não dá para explicar como que tal coisa acontece. E aí vem um sujeito que fala para você, você está vendo espírito? Você está alucinando. Aí você pergunta para ele, mas explica para mim o mecanismo da alucinação, como é que funciona? Ele não sabe. Quer dizer, ele explica algo que ele não sabe por algo que ele também não sabe, que ele também desconhece. Né? E muita gente se comporta dessa maneira, se comporta dessa forma. E ainda fala em nome da ciência. Está provado cientificamente que a alucinação existe. Fala, tudo bem, explica para mim o mecanismo da alucinação. Ele não sabe explicar. Ele não sabe porque até hoje não existe isso. A questão dos sonhos. Interessante, né? Logo depois que Kardec fala da questão do termo alucinação, ele fala dos sonhos. Eu pensei comigo, poxa, por que será que Kardec lança a mão aqui dos sonhos, né? Justamente na teoria da alucinação. Eu fui entender com base nas pesquisas atuais, que muitos pesquisadores admitem, né, que a alucinação é como se fosse um sonho que o indivíduo tem enquanto está acordado. Né? Enquanto que os sonhos são imagens que surgem quando o indivíduo está dormindo. Então eles acham, com muita propriedade até, que o mecanismo da alucinação é muito parecido com o mecanismo dos sonhos. Aí você vai perguntar para algum cientista aí dessa área, o que são os sonhos? Como que as imagens se formam? Como que nós enxergamos coisas, interagimos com coisas, ouvimos coisas quando o nosso corpo está dormindo? Como que isso acontece? Explica para mim o mecanismo. Ele não consegue explicar. Ele fala, são recordações das coisas que você fez. Aí você fala, beleza, recordações das coisas que eu fiz. Mas como que as coisas que eu fiz ficam armazenadas na minha memória? Como que as imagens ficam impressas nos meus neurônios? Como que os sons ficam gravados nos meus neurônios? Eles não sabem explicar. Eles veem, talvez, os efeitos, que são as modificações nos neurônios. Mas como que o negócio funciona? Não sabe. Como que isso funciona? Né? Então, a teoria da alucinação ainda está por vir no que diz respeito à parte da medicina, a parte da neurociência, da fisiologia, a parte da anatomia. Mas eles costumam usar isso daí para poder explicar aquilo que o indivíduo vê, aquilo que o indivíduo, né, pensa. Kardec, portanto, estabelece uma teoria da alucinação. Ele fala o seguinte, existem realmente alucinações no real sentido da palavra? Ele fala, existe. Existem pessoas que alucinam, que acham que estão vendo coisas que na verdade não são reais? Existe. Quer dizer que todo mundo que vê espíritos está alucinando? Não. Todo mundo que ouve espíritos está alucinando? Não. Existem indivíduos que veem realmente desencarnados e que conversam com eles. Agora, tem pessoas que estão alucinando sim. Qual é o mecanismo disso? Kardec fala que o mecanismo está nessas duas perguntas e nas duas respostas que eu vou ler para vocês agora. Olha só. Primeira pergunta. As visões são sempre reais? Ou algumas vezes são efeito da alucinação? Quando se vê em sonho, ou de outro modo, o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? Olha a pergunta que foi feita. E aí vem a resposta. Sim, algumas vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, se você as recorda, pode-se crer, ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro, por exemplo, pode aparecer com chifres e garras, se isso lhe apraz.
para se divertir com a credulidade, assim como um bom espírito pode se mostrar com asas e com uma figura radiosa. Estão vendo? Então, quando o indivíduo fala que está vendo alguma coisa, que viu algo, das duas, uma. Pode ser que realmente ele tenha visto aquilo, de verdade, foi uma evidência real, ele viu um desencarnado. Ou pode ser que ele simplesmente esteja vendo algo que o impressionou muito. Na época de Kardec não existia filme, né? Leituras, contos, era o que impressionava as pessoas, né? Ou um fato aí que ela viu no dia a dia. Hoje em dia, nós já temos os filmes, que impressionam muito mais. Então, talvez, ao verificarmos determinada cena de algum filme que nos chocou muito, que nos abalou muito, algum vídeo que você viu lá no YouTube, lá no Facebook, lá no Twitter, alguma coisa que te chocou, aquilo ali fica armazenado na tua cabeça, e talvez no momento propício, dependendo das circunstâncias e das condições, você torna a enxergar aquilo ali. E realmente, aí você está alucinando. Está vendo coisas que na verdade não são reais, mas que simplesmente ficaram ali gravadas, fotografadas na tua memória. Olha a pergunta 2. Podem se considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no sono, no semissono, ou simplesmente quando se fecham os olhos? Quer dizer, quando a gente está dormindo, ou quando a gente está naquele estado que está quase dormindo, de repente nos vêm figuras, imagens. É muito frequente, de repente, você ouvir alguém te chamando, alguém falar o seu nome, ou pronunciar uma frase perfeita, completa. Será que isso realmente acontece ou será uma alucinação? Olha a resposta. Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. O que ele está falando aqui? A partir do momento que o nosso corpo relaxa, os laços que unem corpo ao espírito se afrouxam. O espírito, então, fica livre. O que pode acontecer? Ficando livre, ele pode travar contato com o plano espiritual que está ao redor dele. E aí ele pode enxergar coisas, pode ouvir coisas. E é muito comum o seguinte fato: o indivíduo está desdobrando, saindo do corpo, a consciência fica meio que repartida entre espírito e corpo físico. Então é justamente nesse momento que talvez você enxergue coisas, ou que você ouça coisas. Mas pode ser também que o espírito vá para muito longe, né? Vai para uma outra casa, vai para o meio da rua, né? Vai para o plano espiritual, mais longínquo, e aí ele pode ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas, né? Que às vezes são muito reais. Isso já aconteceu com muita gente. De repente você está dormindo e volta com aquele impacto para o corpo, e invade aquela sensação de medo. Já aconteceu com vocês? Alguma vez? Então, às vezes isso se deve ao encontro que você teve na realidade espiritual com algo que não te agradou muito. E aí o corpo é o refúgio. O que você faz? Corre para o corpo, né? E aí você entra com tanta volúpia no corpo, né? Com tanta intensidade que você acorda com aquele sobressalto, com aquele choque. E aí vem aquela imagem nítida de um sonho, né? De alguma coisa que você viu, ou sentiu, ou ouviu. Isso é coisa real. Mas olha só a continuação dessa resposta. A miúdo, essas imagens são visões. Isso que a gente acabou de explicar. Mas também, olha uma outra explicação, pode ser um efeito de impressão que a visão de certas coisas deixou no cérebro, que lhes conservou os traços como conserva os sons. O espírito liberto vê então em seu próprio cérebro as impressões que nele se fixaram, como sobre uma fotografia. Sua variedade e mistura formam os conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-los. A uma causa semelhante é preciso atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que frequentemente se produzem no estado de enfermidade. Então, olha outra explicação aqui.
quando nós estamos saindo do corpo físico, seja de modo natural, o sono fisiológico, ou quando você está muito doente, o corpo está enfraquecido e você está saindo do corpo, você pode enxergar coisas que não existem realmente naquele ambiente ali. O que você está enxergando são imagens arquivadas, armazenadas no teu cérebro. E às vezes, essas imagens se sobrepõem, se misturam, se confundem. E aí você vê coisas sem pé nem cabeça, imagens bizarras, sem nenhum sentido, cenas absurdas, que nada mais são do que a união de imagens, de fatos ou de sons que você tem armazenado no seu cérebro e que você está vendo naquele exato momento. E aí sim, isso é alucinação. Olha que coisa mais interessante para aquele indivíduo que é médium vidente. Como ele é médium vidente, ele tem facilidade tanto de enxergar a realidade espiritual, quanto de enxergar as coisas que estão dentro da sua mente. Daí a importância dele ter o quê? Bastante critério, bastante bom senso, para poder avaliar se aquilo que ele está vendo é algo que realmente ele está vendo, um espírito, uma cena no plano espiritual, ou é alguma imagem, né, que está armazenada na sua cabeça. Alguma cena, alguma figura que está armazenada na cabeça. Todo mundo que já fez o desenvolvimento mediúnico, ou que participa de uma reunião mediúnica, talvez já tenha passado por uma situação parecida, como essa. Qual situação? Quando a gente vai participar de uma reunião mediúnica, ou de um desenvolvimento, né, a gente sempre pede para os participantes, né, relaxarem o corpo, fechar os olhos, né, fazer da mente uma tela vazia e concentrar em alguma coisa, talvez, né? Uma flor, uma cachoeira, uma imagem bonita, para a mente não ficar vagueando muito por aí, né? Para depois fazer da tua tela, da tua mente, uma tela em branco. Muitos relatam que é justamente nesse momento que você está concentrado, relaxado, tranquilo, que começam a vir imagens do seu dia a dia, do seu cotidiano. Né? Algumas imagens aí comuns, banais, outras imagens ou cenas de coisas negativas que você viu ou fez, né? Aí você fala assim, poxa, não consigo nem controlar a minha mente, né? Basta eu relaxar, basta eu serenar, basta os meus sentidos se entorpecerem um pouquinho, que já um monte de porcaria começa, um monte de lixo mental começa a surgir na minha cabeça. Mas é esse o mecanismo mesmo, é esse o mecanismo. Né? Porque só sai lixo de onde a gente coloca lixo. Então, se a gente coloca muito lixo na nossa mente, obviamente aquilo lá fica armazenado. Então, naqueles momentos de maior tranquilidade e tudo mais, aquilo lá é como se o nosso subconsciente começa a regurgitar aquelas imagens todas. E aí a gente não consegue relaxar, não consegue concentrar. Né? E aí, de repente, você está pensando em outras coisas, nas coisas que você fez, nas coisas que você vai fazer. Né? É ruim isso. Está vendo como que tudo está envolvido no processo aí de evidência, de armazenamento de imagens, memória, informações? É o que fala aqui a teoria da alucinação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. A respeito da mediunidade, eu não sei se você assistiu uma palestra da Anete Guimarães, que ela relata as pesquisas lá nos Estados Unidos sobre a mediunidade. E estão relatando que eles têm todo um aparato de equipamento que monitora o médium. Sim. E eles utilizam, parece que um deles é o Holter, para ver a movimentação elétrica cerebral durante uma psicofonia, uma evidência, para ver se as regiões cerebrais são correspondentes ao fenômeno. E foi constatado que em vários momentos, médiums que estavam vendo, conversando, as regiões cerebrais não acessavam as memórias de outras regiões. Estava reproduzindo aquilo que ele estava vendo mesmo. Exatamente, exatamente. Com isso aí você percebe o quê? Com esses equipamentos que analisam o médium no momento do intercâmbio mediúnico, prova que realmente algo está ali acontecendo com ele. E que realmente tem uma Exato. pessoa diferente ao
Perfeito. Se o médico está falando que está vendo alguma pessoa ali, e os cientistas detectam que a área cerebral correspondente à visão está sendo ativada, é porque aquela pessoa está vendo algo. Não é? Ou, estou ouvindo alguma coisa, e a área cerebral correspondente ali à audição está sendo ativada, realmente o indivíduo ali, alguma coisa ele está ouvindo. Né? Mas ainda assim, alguns podem lançar a mão da ideia da alucinação. Ele está alucinando, significa que aquela área cerebral está sendo ativada, né? De algum modo anormal. Ainda assim, eles podem lançar a mão do processo de explicação pela alucinação. Né? Mas se aquilo que ele está vendo e ouvindo começa a falar coisas que os cientistas desconhecem, que depois constatam que é verdadeiro, não é? Aí eles não conseguem explicar. Como também eles não conseguem explicar o seguinte fato, daquelas visões que acontecem no momento da morte da pessoa. Por exemplo, você está na tua casa e de repente você enxerga um primo seu, que você nem pensava. E esse primo seu fala o seguinte, estou morrendo. Vim me despedir. Você assusta, né? De repente aquela imagem some. Você fala assim, poxa, será mesmo? Né? Será que eu não alucinei? Estava nem pensando no meu primo. Dali a um pouco você recebe um telefonema de que o teu primo realmente morreu. Quer dizer, como explicar isso? Alguns podem até lançar a mão da seguinte explicação. Não, você estava preocupado. Né? Aquela pessoa estava internada no hospital, estava pensando bem nela, né? E aí, por uma coincidência, você pensava nela no momento que ela morreu. Daí surgiu aquela imagem mental. Mas e quando não é assim? E quando você nem estava pensando naquela pessoa? Como dar uma explicação com base na matéria? Com base, né, nas moléculas orgânicas? Não tem jeito. Você tem que lançar a mão da explicação espiritual. Ainda mais quando aquela visão lá, em alguns casos, até fala do modo que ela desencarnou. Sofreu um acidente. Afoguei. E depois você vai ver que realmente o indivíduo, naquele momento, desencarnou vítima de um acidente de carro, ou de um afogamento, ou qualquer coisa nesse sentido. Pode perguntar. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, né? Porque em relação ao mecanismo que você explicou, a pessoa entorpece os sentidos, aí o espírito solta um pouco do corpo, totalmente, e ela consegue ter uma visão futura de alguma coisa que pode acontecer. A minha mãe aconteceu um caso assim, meu avô faleceu num acidente, e ela disse que ela conseguiu ver aquele momento de uma forma que aconteceu exatamente o que ela tinha pensado. Ela tinha Visto. um sonho, ela tem esse tipo de coisa. Tá. Sua mãe dorme e tem sonhos premonitórios. Perfeito. Né? No caso, o mecanismo do sonho premonitório é um pouquinho diferente disso aqui, mas ele trabalha também com as mesmas áreas cerebrais responsáveis pelas visões. Né? Aí fala assim, poxa, como é que a pessoa ela pode saber o que vai acontecer no futuro? Há casos que isso realmente é possível. Né? Em que o indivíduo se desprendendo do corpo, das duas uma. Ou ele é avisado por algum amigo espiritual de algo que vai acontecer, e aquilo ali vem na forma de imagens, né? Ou ele dá uma escapadela daquele esquema rígido que nós temos de passado, presente e futuro. E dá uma espiadinha em fatos que ainda não aconteceram. Aqui. Né? Mas que já aconteceram no futuro. Olha só, já aconteceram no futuro. Você usa o verbo no passado para falar de algo no futuro. Né? A questão do passado, presente e futuro. Daniel, desculpa, né, uma pergunta. Pode falar. Aqueles efeitos de déjà vu, isso já aconteceu comigo. Eu dormi, sonhei com uma certa situação, aí pelo dia a dia, eu não tinha essa situação. Acho que já vi isso. Foi um sonho que eu vi. Sim, eu já visto. Né? O déjà vu ele pode ser explicado por algumas formas. Né? Um exemplo aqui. Vamos supor que você vai viajar amanhã para Campos do Jordão. Você nunca foi em Campos do Jordão na vida. Né? Aí, de repente, você está doido para ir lá. Aí você dorme hoje, vai viajar amanhã. Você sai do corpo, dá uma chegadinha lá na cidade. Né? Aí você vê lá a cidade, né? Lá tem um moinho, né? Você vai ver um moinho, vai ver aquela parte lá histórica da cidade. Histórica não, aquela parte lá responsável pela alimentação, né? As casas no Chanel, você vê tudo bonitinho lá. Aí volta para o corpo. Aí você acorda, pega o carro, vai para Campos do Jordão. Você chega lá e fala assim, nossa, mas parece que eu conheço isso. Parece que eu já vi isso. Né? Uma explicação do déjà vu é isso daí. Né? Uma outra explicação é, você pode ter
vivido naquele local em outra vida. Né? Aí você, quando chega naquele ambiente lá, você se dá por conhecido. Né? Nossa, eu conheço tudo isso daqui. Eu sei andar nessa cidade, nessas ruelas todas. Né? Eu sei direitinho as construções, o nome, mas eu nunca estive aqui. É o déjà vu, uma das explicações. Né? Essas máscaras, né? Máscara. Sim. Então, aí é que está. Sim e não. Depende muito das circunstâncias. Quando a pessoa vê vultos, isso pode ser uma vidência não muito completa, porque as vidências elas podem ser assim. Quando o indivíduo fala que está vendo espíritos, ou ele pode ver o espírito perfeito ali, nos mínimos detalhes, de cabelo, de cor dos olhos, de roupa, né? Traços e tudo mais, ou ele pode ver o espírito meio que envolto numa nebulosidade, pouco nítido, né? Contornos mal definidos. Varia muito. Isso daí se for uma vidência mesmo. Né? Porque há casos que pode ser uma alucinação. Há casos que o indivíduo está num estado tal de dormir ou doente, em que ele pode ver e acessar imagens que estão presentes no seu cérebro, na sua cabeça. E tem uma terceira explicação que eu não vou explicar agora não, que eu vou explicar daqui a pouquinho, quando eu abordar André Luiz. Uhum. Perfeito. O que isso pode ser feito? Como a gente pode lidar com isso daí? A senhora vê vultos em casa, basicamente no mesmo lugar. Antes de dormir, nas suas preces, busque lembrar da imagem do vulto, fazer uma prece para essa pessoa. Né? Supondo que exista alguém realmente, lá sabe-se lá qual o motivo, vai receber as preces, vai receber as orientações. Se for alguém necessitado ou com más intenções, com o tempo vai ser retirado, vai ser esclarecido. A senhora pode fazer isso aí. Né? Lidar e encarar-se com a situação. A gente não pode, numa situação como essa, e fingir que nada está acontecendo, e não. Tomar a frente do negócio, a fim de que a gente possa resolver bem isso daí. Ok. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar a respeito da teoria da alucinação. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso aí? Fala, seu Danilo. Ah. A nossa Anete Guimarães, ela, em uma de suas palestras, ela chama de criptominésia. Sim, é outro nome. O processo É. mais focado fisiologicamente, né? Uhum. Da retificação da informação de um hemisfério cerebral a outro, né? Uhum. Mas aqui eu deixo uma questão, uma pergunta, referente a essa questão de como distinguir quando é alucinação, quando é realidade no método de vivência. Como distinguir? Sim. Eu acho que é o grande desafio para todos os médicos que somos é a questão do autoconhecimento, para poder se chegar a esse senso crítico de saber reconhecer, né, o Daniel? Exato. Como distinguir se é uma alucinação ou se é uma vidência mesmo? Vamos supor que você seja um médium vidente em desenvolvimento. Como distinguir se aquilo que eu estou vendo é real ou é alguma coisa da minha cabeça? Kardec fala isso daqui. Analisa as circunstâncias. Se você analisar as circunstâncias com critério, se você analisar as circunstâncias que estão envolvidas nesse processo aí de evidência, dá para você distinguir se aquilo que você viu é real ou se é uma verdadeira alucinação. Por exemplo, vamos supor que você esteja numa reunião mediúnica por aqui, né? E nessa reunião mediúnica, antes da reunião começar, os indivíduos começaram a comentar a respeito de Eurípides Barçanufo. Falando de Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo na região de Sacramento, Triângulo Mineiro, né, que desencarnou em 1918, vítima da febre espanhola, da gripe espanhola, mas ajudou muita gente, bicorporeidade, então conversa boa nesse sentido. As luzes se apagam, é feito aquele momento de tranquilidade, de silêncio, de repente você enxerga na tua cabeça Eurípides Barçanufo. É uma evidência? Muito provavelmente, não. Simplesmente um resultado
daquela conversa que você teve anteriormente. Porque as nossas conversas geram imagens. Né? Eu tenho certeza que eu falando dele, muita gente que conhece a imagem dele, já criou a imagem dele na cabeça. E se você é médium vidente, você tem facilidade em acessar aquilo que você tem retido na memória. Isso daí em inúmeras circunstâncias. Agora vamos supor que no decorrer dessa mesma reunião, você enxerga um desencarnado do lado de um médium de psicofonia. E esse desencarnado, ele está, vamos dizer assim, com o corpo todo alquebrado, né? Cheio de sangue, tal, né? Braço quebrado, tal. Você olha aquilo lá e fala assim, poxa, será que é isso mesmo que eu estou vendo? De repente, o médium de psicofonia passa a dar passividade. Né? E você detecta, através daquela conversação toda, que se trata de um espírito que desencarnou recentemente de um acidente de trânsito. Poxa, aí está a circunstância. Realmente aquilo que você viu é aquilo que realmente existe. Não é nenhuma alucinação da tua cabeça. Kardec fala isso. Analisa com bastante critério, com muito critério. Né? Porque uma das faculdades mediúnicas, talvez a maior, que dá para você mais se enganar, é justamente a vidência. É importante ter bastante bom senso, critério e racionalidade nessa análise aí. Ok, senhor Danilo? Então tá bom. Vamos passar agora para André Luiz. O que André Luiz tem a nos dizer a respeito de vidência? No livro dele, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, ali existe esse capítulo que fala justamente sobre vidência, que André Luiz coloca aqui como clarividência, e clareaudiência. Quem está familiarizado com essa obra, sabe que boa parte dessa obra transcorre numa reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica que acontece num centro espírita aqui da Terra. E que André Luiz e Hilário, espíritos desencarnados, aprendizes, participavam dessa reunião para poder aprender a questão da mediunidade, orientados pelo mentor Aulus. Então, no capítulo 12, já é o final dessa reunião mediúnica, né? Em que a água começa a ser magnetizada, em que as comunicações já acabaram, todas elas, dos espíritos sofredores, nos capítulos passados, em que o dirigente encarnado da reunião, chamado Silva, fala o seguinte: olha, Celina, Eugênia e Castro, aguçem as suas percepções e vê se vocês conseguem captar alguma coisa em termos de vidência e de audiência. Quem era Celina, Eugênia e Castro? Eram 3 médios que faziam parte daquela reunião. O mentor espiritual da reunião, Clementino, se acerca desses 3 médios e começa a dar passes na região frontal. Justamente por coincidência, a região onde existe o chakra frontal. Né? Justamente aquela região em que os hindus colocam como sendo o terceiro olho, que é justamente bem aqui. Que se você afundar aqui no terceiro olho, por coincidência você atinge a glândula pineal, que é a glândula da vida mental, que é a glândula da mediunidade. Coincidência? É muita coincidência para ser coincidência, né? Óbvio que não, claro que não. E aí Aulus começa a falar para André Luiz e para Hilário, que são os 2 aprendizes, que não entendem patavina de mediunidade. Olha, há necessidade de nós dosarmos as observações. Clementino está dosando as observações da realidade espiritual nos 3 médios. Por quê? Porque eles não podem ver tudo. Eles não têm evolução espiritual suficiente para ver tudo o que está acontecendo. Aí ele faz até uma comparação interessante. Imagina só se você pudesse captar no rádio todas as estações. Você ia conseguir ouvir alguma coisa de proveito? Uma bagunça só. Ou na televisão da tua casa, se você sintonizasse ao mesmo tempo 3, 4, 5, 6 filmes, ali, ao mesmo tempo. Uma bagunçada danada. Então, para o nosso nível evolutivo, né, nós temos uma certa facilidade em ver determinada faixa. E só. Mas à medida que nós vamos evoluindo e a nossa faixa de visão começa a aumentar, nós temos condição de selecionar aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente quer ouvir.
mas isso varia de acordo com o nível evolutivo da pessoa. Ele até coloca aqui, ó, cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso as percepções mediúnicas variam de alma para alma. E embora com o mesmo tipo de mediunidade, cada um a emprega de modo particular. O que ele está querendo dizer com isso? No caso aqui, ó, Celina, Eugênio e Castro eram 3 médiuns que possuíam vidência e audiência. Mas as percepções dos 3 eram diferentes. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo disso aí. Né? Aulus até fala, imagina uma lâmpada como essa daqui, que emite luz branca. Imagina você aqui colocando do lado 3 vidros. Um vidro azul, um vidro amarelo e um vidro vermelho. Você vai ver que aquela radiação luminosa não deixa de ser a mesma. É a mesma fonte luminosa. No entanto, você passa a enxergar com uma cor diferente. Isso é filtragem mediúnica. Nós nos sintonizamos com o plano espiritual, mas a interpretação daquilo que eu estou vendo varia de pessoa para pessoa. Por isso que, se existir um espírito aqui e 2 médiuns videntes, pode ser que os 2 médiuns vejam aquele espírito de modo diferente. Porque a filtragem ali, a interpretação vai ser diferente. A sintonia com o espírito varia de um para outro. O crescimento mental ali, a cultura, o conhecimento, o grau moral, varia de médium para médium. Então, por isso que você pode afirmar categoricamente, não existem 2 médiuns rigorosamente iguais. Não existe. Existem faculdades iguais. Agora, a execução é bem diferente. Tanto que ele fala aqui, ó, mediunidade é sintonia e filtragem. Cada qual vive com as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as suas concepções. Então, nós temos ao nosso redor desencarnados, que se sintonizam conosco, de acordo com as nossas preferências, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos pensamentos. Cada um de nós tem companhias espirituais com as quais nos afinizamos. É lei da vida. Eu queria tanto estar rodeado de bons espíritos. Seja uma boa pessoa. Simplesmente isso. Não tem nada que você possa fazer para ser rodeado de bons espíritos? Não tem. O máximo que a gente pode fazer, o que é? A gente lê, a gente estuda, a gente toma passe, a gente participa de reunião mediúnica, mas não dá para mudar a nossa companhia espiritual se eu não mudar o nosso comportamento. Não tem como eu mudar o meu comportamento, mudar a minha companhia espiritual se não mudar o meu comportamento. O espiritismo realmente é uma coisa meio complicada, Porque você vê assim, sem nenhuma crítica nas religiões tradicionais, você vê lá um indivíduo falar que afasta o diabo, manda para lá o encosto, E a pessoa fica tranquilona, nossa, beleza, terceirizei a minha responsabilidade. Só que a gente sabe que isso não funciona. Não é bem por aí. Você pode até entrar numa religião como essa e realmente passar a se sentir bem, mas não porque o outro afastou, porque a tua mudança de comportamento fez isso acontecer. É diferente, viu? É diferente. Embora lá eles querem passar a vender a ideia do que eu tenho a força de fazer tudo isso daí. Então, sigam tudo que eu estou falando. Aqui no Espiritismo a gente sabe que o negócio não funciona bem assim, não. Cada qual é um núcleo de forças com as quais se sintoniza com os indivíduos semelhantes. Tá? Aí Hilário, que era mais verdinho ainda do que André Luiz no que diz respeito às coisas do espírito, perguntou para Aulus, a vidência e a audiência, estão localizados nos olhos e nos ouvidos do encarnado? Aí Aulus fala o seguinte, de jeito nenhum. Olhos e ouvidos são simples aparelhos de complementação da vidência e audiência. Ele faz uma comparação interessante. Você enxerga com os olhos? Você não enxerga com os olhos, você enxerga com o cérebro. Não é? Você
ouve com os ouvidos? Não, você ouve com o cérebro. Os nossos sentidos simplesmente captam as informações do ambiente, jogam para o cérebro e é o cérebro que faz a interpretação. É o que a ciência fala. Verdade? Verdade. Só que mais ou menos. O espiritismo vai mais além. Toda interpretação é mental. Na verdade, quem vê, ouve, sente, não é nem o cérebro, é o espírito. Ah, mas o cérebro não produz pensamento? Negativo. O pensamento circula pelo cérebro. Circula. Mas o cérebro não é a fonte do pensamento. O cérebro é a cabine de comando do espírito. A mente, né, usa o cérebro como cabine de comando para comandar o corpo físico. Ah, mas se de repente eu sofrer um acidente, perder massa cerebral e ficar sem os meus movimentos ou sem enxergar direito, tá vendo? A função estava no cérebro. Não, gente, não estava. É que agora o espírito não consegue se expressar direito. Imagina você pegar um pianista, exímio pianista, né? Toca aquelas músicas clássicas no piano, coisa fantástica, né? Aí você vai lá com um machado, detona o piano do sujeito, né? Ele vai continuar a tocar bonitinho? Não. Ele vai deixar de ser um bom pianista? Não. Ele só não vai ter como expressar sua música. É o que acontece quando a pessoa sofre algum tipo de problema, em termos neurológicos. Ou quando reencarna com algum problema neurológico. Né? O espírito simplesmente não consegue se expressar de modo, né, adequado. Pura e simplesmente isso. Sobre isso aqui, alguma pergunta? Sim. Uma coisa que comprova isso, por exemplo, os cegos, até os cegos de nascença, eles sonham, e os sonhos têm imagem. Beleza, excelente. Os cegos, mesmo cegos de nascença, sonham com imagens. Ontem eu atendi uma cliente, na casa dela com um piano, eu comecei ela a tocar piano. Ela falou assim, não, minha filha que toca, desde criança, e ela é surda de nascença. Viu que beleza? Uma criança, era criança? Agora já é moça, tem mais de 40 já. Surda de nascença e toca piano. Que coisa, não? Como que isso acontece se a gente não explicar com base no espírito imortal que está presente naquele corpo? Que talvez, e com certeza, já trouxe essa memória, esse aprendizado de outras existências. Que simplesmente aquele aprendizado agora deságua no corpo físico, sem necessidade de aprendizado. Como que um cego de nascença tem sonhos com imagens? É porque fora do corpo ele não é cego. Ele consegue acessar a realidade espiritual fora do corpo, né? E quando ele volta, aquilo lá vem na forma de sonhos. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Olha só, basta ter um pouquinho de boa vontade por parte daqueles que criticam a realidade espiritual para ver que a realidade espiritual salta aos olhos. Basta ter um pouquinho de boa vontade que a gente consegue, né, ver isso daí. Bom, então estava lá os 3 médiuns em concentração. Celina, Eugênio e Castro. O mentor espiritual chamava-se Clementino. E esse mentor espiritual colocou os 3 médiuns na sua faixa de influência magnética. Então a gente imagina uma energia saindo do Clementino, envolvendo os 3 médiuns. A observação foi a mesma para os 3? Não. Celina percebia os mínimos movimentos com nitidez de Clementino. Eugênia o distinguia malemar, né, como se fosse um vulto. Castro via com perfeição, mas não estava nem aí para isso. Né? Aí Aulus explica para os dois o seguinte, ó, Castro vê Clementino com perfeição. Só que ele já julga, Castro, que ele já ajudou muito naquela reunião mediúnica, que ele não quer ajudar mais. Né? Simplesmente ele quer se encontrar com a mãezinha dele, que já havia desencarnado. Tanto que depois disso ele sai, Castro, do corpo por conta própria e vai se encontrar com a sua mãe. Né? Foi uma antena que se insensibilizou. Então vocês viram? 3 médiuns, portadores de evidência, vendo um único espírito, e a percepção dos 3 foi bem diferente. Mesmo os 3
ligados à faixa de Clementino, a faixa fluídica, magnética de Clementino. Celina e Castro tinham possibilidades mais vastas do que Eugênia, né? Mas o Castro não queria saber de nada. Dali a pouco, Clementino faz uma bela de uma prece. E aí André Luiz vê um jorro de energias descendo do alto, espraiando pelas mãos de Clementino, banhando todo mundo naquele ambiente. Era a fase final da reunião, em que todos estavam recebendo os benefícios do plano espiritual, encarnados ou desencarnados. André Luiz se sentiu muito bem com isso. Dali a pouco, Raul, que era o mentor encarnado, ali o dirigente encarnado, perguntou para eles: e aí, vocês viram alguma coisa? Celina falou o seguinte: olha, eu vi um rio em que vários doentes se banhavam. Eugênia falou o seguinte: eu vi uma escola onde várias crianças cantavam hinos de louvor a Deus. Aí André Luiz olhou assim para o Aulas: eu não vi nada disso. Será que elas estão imaginando? Eu não vi rio nenhum por aqui. Eu não vi escola nenhuma. Será que elas estão perturbadas, né? Perturbação momentânea? Olha a explicação de Aulas. Falou assim: André, não se esqueça que os três estão ligados à faixa magnética do mentor e que estão aptos a perceberem os pensamentos dele. Então, o que o Clementino estava pensando? Na obra de assistência aos doentes que aquela instituição espírita fazia e também na construção de uma escola que o centro pretendia fazer para acolher crianças carentes. Então, realmente, não existia ali um ribeirão banhando doentes. O que a Celina viu foi a imagem mental de Clementino. O atendimento aos doentes do centro. O que a Eugênia viu, nada mais, nada menos, era a possibilidade da construção de um prédio no futuro para acolher as crianças. E aí a gente vai naquela terceira explicação que eu te falei. Às vezes, o que nós vemos não é espírito, não é imagem que eu tenho na minha mente, mas é uma imagem criada pela mente de outra pessoa, que joga na tua mente. Entendeu? Porque as ideias, quando elas são cuidadosamente elaboradas, têm imagem, som, cor e movimento. O que as duas médiuns viram? O pensamento do mentor. O mentor estava jogando aquelas imagens na cabeça delas. E é assim que elas interpretaram. Uma interpretou um prédio, a outra interpretou como um ribeirão. Olha só o simbolismo bonito, né? A água lavando os doentes. É um símbolo da purificação dos doentes, né? Gente, isso explica, em parte, a alucinação. Você está vendo uma coisa que não existe, que está na mente da outra pessoa, e explica também até processo obsessivo. Esse é um dos principais mecanismos que os obsessores empregam para nos perturbar. Eles são exímios em produzir imagens mentais que jogam na nossa cabeça. E nós acolhemos essas imagens como se fossem criações nossas. E essas imagens podem ser sugestões para você fazer coisas negativas, deprimentes, ruins. Ou podem ser imagens que te desestabilizam, que te dão medo, pavor. Por aí você tem uma explicação de vários transtornos mentais. Síndrome do pânico, esquizofrenia, as psicoses de modo geral. Quando o indivíduo não está acessando imagens dele próprio, você pode ter certeza. Em casos como esse, ele está acessando as imagens produzidas pela outra mente. Esse é o mecanismo das obsessões, básico, e é o mecanismo das ideias fixas. Portanto, começou a surgir imagem ruim na tua cabeça, imagem que está te estimulando a fazer algo que vai te prejudicar, que vai prejudicar terceiros, ou que vai te dar medo, raiva, desespero. Cuidado. Pode ser uma criação sua? Pode.
Mas como os espíritos frequentemente nos dirigem, e isso está lá no livro dos Espíritos, existe uma boa probabilidade de ser imagens que algum desafeto teu está jogando na tua cabeça. E aí o que você tem que fazer? Não aceitar. A cabeça é tua, a mente é tua. Você não aceita isso. Você manda no teu corpo, você manda na tua mente, você manda na sua cabeça. Nada de aceitar esse tipo de coisa. Pode falar. Isso é a necessidade da gente vigiar os nossos desejos, né, as nossas emoções. Perfeito. Por quê? Porque os nossos obsessores, talvez eles nos conheçam melhor do que a gente mesmo. Eles sabem habilmente explorar os nossos flancos fracos, os nossos lados fracos. E eles vão jogar aquelas imagens justamente, eles não escolhem imagens aleatórias, daquilo que nos afeta mais. Daquele lado que a gente é mais fraco. Né? Mas até nisso, existe uma vantagem. Porque aí você pode perceber que aquele é o lado da tua personalidade que tem que ser trabalhado. Tem que ser fortalecido. Até nisso. Então você, o que você faz? Até agradeço ao teu obsessor. Obrigado por você me mostrar que esse é o lado da minha personalidade que eu preciso trabalhar. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Né? Eles vão ficar pé da vida com você? Vai. Mas você vai começar a gerar ali uma sintonia diferente que aos poucos você vai fazendo o quê? Se desligando da energia dele. E de quebra, se bobear, você até ajuda o sujeito. Porque vindo ao centro, você traz ele junto. Né? Quem sabe ele fica retido aqui. Não é não? Sim. Quando eu vejo alguma coisa que eu não sei o que é, eu falo, se for pro bem, tudo bem, pode ficar. Se for pro mal, não vai ter lugar. Isso é um desafio ou isso é... Não, isso não é um desafio. Né? Mas assim... Não, mas... É assim, não pode desafiar ninguém, né? Encarnado ou desencarnado, né? Ninguém, né? Mas assim, pode ser que se não for um espírito bom, pode ser um espírito necessitado. Por isso que eu te digo, faz uma prece. É sempre bom fazer uma prece. Nessa prece, se for um indivíduo bom, positivo, né? Essa prece vai ser até enriquecida pela presença espiritual dessa pessoa. Se for alguém necessitado, a tua prece vai ser um manancial de energias para essa pessoa. Né? Se for alguém com péssimas intenções, a prece, que é uma evocação, vai atrair a presença dos bons, vai te blindar contra a ação dele, e de quebra, esse indivíduo ele pode ser retirado do teu lar. Fala. E até porque a linha que separa o bem do mal é tão tênue que não é difícil distinguir uma da outra. É verdade. Né? Para a gente, assim mesmo, Donizete. Até mesmo para nós distinguir o que é bom, o que é ruim em nós é meio complicado. Certinho, pessoal? Acabamos a evidência, viu? Acabou o livro? Não, ainda temos o terceiro bloco. Dividi esse livro em 3 blocos, já foram 2. A partir da semana que vem vai o terceiro e último bloco, em que a gente vai avaliar. Nós já estudamos mediunidade, já estudamos o médium, está faltando o quê? Estudar reunião mediúnica. Vamos falar tudo a respeito de reunião mediúnica. Tudo, obviamente, ao nosso alcance. Certinho? Vamos fazer a prece? Você que está aqui conosco, você que está aí em casa nos assistindo, feche os olhos. Relaxe seu corpo e agradeça a oportunidade de aqui nos encontrarmos, tratando de assuntos fundamentais para a nossa vida. Olha que estávamos falando sobre vidência e talvez pensamos, mas eu não sou médio vidente, isso não me interessa. E no finalzinho abordamos o assunto obsessão, que nos interessa bastante. Vimos que tudo está interligado. Vimos o quanto que a doutrina espírita racionaliza fatos e posturas, talvez desencontradas, desde há muito tempo, buscando uma explicação simbólica, alegórica ou supersticiosa para as coisas do espírito. Hoje sabemos da nossa imortalidade e agradecemos a Deus esse conhecer. E pedimos a Ele que abençoe a nossa vida, que ilumine a nossa existência.
Melhor ainda, que possamos entrar em sintonia com os seus desígnios. Que possamos, através da nossa conduta, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aprimorar o nosso ser. Para que encaremos a vida com coragem, com alegria, sabendo que tudo isso que passamos nada mais são do que as provas e as expiações necessárias ao nosso burilamento espiritual. Não devemos nos deixar envolver pelo medo, pela insegurança, pelo desalento. Nós, conhecedores da imortalidade, devemos sempre ter o pensar voltado para as coisas do Espírito. Obviamente, não deixar de lado ou menosprezar as coisas da terra, mas dar a cada um segundo as suas obras. Dar a cada um segundo o valor que realmente possui. Que a nossa iniciação espiritual, que antigamente era feita no silêncio dos mosteiros, dos conventos, no alto das montanhas, nas grutas, que a nossa iniciação espiritual hoje possa ser feita à luz do dia, no contato com as pessoas que estão ao nosso redor, que são tão diferentes de nós e que reclamam da nossa postura, uma postura mais assertiva no que diz respeito a bons pensamentos, a compreensão, a tolerância, a perdão. Que Deus, Pai misericordioso de todos nós, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.